Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar aqui, a Unicef alerta para índices elevados de violência sexual e letal contra a criança e jovens em Roraima. Nesta edição do nosso podcast Entrevistas DPE, nós recebemos o oficial de proteção da Unicef em Roraima, o Luiz Bittencourt, para falarmos sobre dados do panorama da violência letal e sexual contra as crianças e adolescentes no Brasil, que relevou aí em outros problemas, o que o Estado ultrapassa a taxa nacional de casos de violência sexual contra a criança na faixa etária aí entre os 10 e 14 anos. Nosso convidado para falarmos sobre esse assunto é o Luiz Bittencourt, oficial de proteção do Unicef em Roraima. Luiz, seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Muito obrigado pelo convite, Adriana, e obrigado também pelo espaço para que a gente possa falar desse tema tão importante. Luiz, primeiramente, pode explicar para a gente aí, para os nossos ouvintes, o que é a Unicef e como ela atua em Roraima? Então, a Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A Unicef está presente em mais de 190 países, também diretamente trabalhando pelos direitos das crianças e adolescentes, então, no mundo todo, né? A Unicef tem diferentes formas de trabalho, diferentes áreas programáticas com as quais a gente trabalha, enfim, diferentes iniciativas, uma delas sendo a proteção das crianças contra toda forma de violência. Aqui no Brasil estamos desde os anos 50, com o nosso escritório de país em Brasília, com diversos outros escritórios também espalhados aqui em todo o Brasil, e também aqui no estado de Roraima, onde temos nosso escritório em Boa Vista e temos também nosso posto avançado em Pacaraima. Nós temos aqui um trabalho em diferentes frentes de trabalho, especialmente no trabalho com a migração, como também chegamos aqui em apoio ao governo federal junto com a Operação Acolhida e com outras agências das Nações Unidas, enfim, diferentes parceiros também da sociedade civil que compõem a Operação Acolhida, mas também trabalhando diretamente com o tema das populações indígenas, trabalhando também em diferentes áreas, inclusive a proteção contra violências nos contextos das crianças e adolescentes indígenas, e trabalhando também no desenvolvimento de políticas públicas para cada criança e adolescente dos municípios. Um desafio, né? E ultimamente tem sido bem árduo aí esses números, esses índices altos aí, né? E como foi feito aí o levantamento dos números do panorama da violência letal sexual contra a criança e adolescente no Brasil? Então, o panorama que foi lançado essa semana é uma parceria do Unicef junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que levantou dados a partir das informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança Pública de todos os estados da Federação e do Distrito Federal, de 2021 até 2023, a partir dos registros de ocorrência de alguma dessas formas de violência contra crianças e adolescentes. Porque os dados relevados no panorama sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes em Roraima são alarmantes? A gente tem falado que, de uma forma geral, os dados de violência sexual em todo o país são muito alarmantes, né? São mais de 165 mil crianças e adolescentes que foram vítimas dessa forma de violência entre 2021 e 2023, então um número muito alto e que vem numa crescente. Aqui no estado de Roraima, essa proporção também é muito grande, foram 1.500 casos nessa sequência de 3 anos, né? E também com uma taxa acima da taxa média nacional, né? A cada 100 mil habitantes no Brasil, em média, 116 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. Aqui no estado de Roraima, essa taxa é de 228 crianças a cada 100 mil habitantes. Uma triste realidade, né? E por que aí as taxas de violência sexual são ainda maiores contra as crianças de 10 a 14 anos? Os dados do Panorama apontam exatamente para essa faixa etária como sendo a principal faixa etária que sofre com a violência sexual, né? E aí a gente lembra também
das definições de estupro de vulnerável do Código Penal brasileiro, né? Se a gente for olhar os dados, a gente vai ver que 13 anos de idade atinge o pico, né, de registro de ocorrências de violência sexual, onde está caracterizado aquele estupro de vulnerável. Então, essa é a principal faixa etária que é vítima desse crime, embora a gente também esteja alertando que nas outras faixas etárias, incluindo na primeira infância, mais crianças e adolescentes têm sido vítimas dessa violência. A situação de vulnerabilidade social em que se encontra uma parte das crianças e adolescentes em Roraima também é um agravante desses números, certo? O estudo tem diversas conclusões, né? Uma delas é que precisa se trabalhar principalmente com as normas, ou trabalhar para se criar um ambiente que elimine as normas discriminatórias de gênero, que também facilitam esses ambientes de ocorrência de violência sexual. E, além disso, fortalecer os sistemas de proteção que devem ser muito bem estruturados exatamente para poder garantir que aquelas crianças e adolescentes que passam por essa forma de violência tenham uma resposta e para garantir também que a prevenção chegue, né? Então, eu diria que a criação de um ambiente, de um entorno protetivo é o que pode transformar essa realidade. Como a gente vê nos dias de hoje, Luiz, famílias assim que se destroem, né? Aí as pessoas vão constituir outras famílias. E daí não é o mesmo pai, e vem a vulnerabilidade, aquela situação da extrema pobreza, e vem aquela situação onde também o pai bebe, o pai não é o mesmo pai. Assim, esse mix de mistura, essas coisas todas, eu acho que isso tudo acarreta, não é? Então, o estudo também tem como uma das conclusões a necessidade de aprofundar também o conhecimento e o registro de informações como um todo sobre essa intersecção da violência doméstica e das violências sexuais contra as crianças e adolescentes, né? Então existe, claro, um cruzamento muito grande de diversas formas de violência e é claro que essa violência acontece principalmente no âmbito doméstico, né? Os dados também do Panorama apontam exatamente isso, que boa parte dos autores da violência sexual contra criança e adolescente são autores conhecidos e boa parte dessas violências acontecem exatamente na residência dessas crianças e adolescentes, não nas ruas, não no espaço público, mas sim nas residências, mais próximos. Exatamente, dentro do ambiente de confiança, né? Dentro daquelas relações da criança e adolescente que deveriam protegê-la, mas que, pelo contrário, são aqueles que causam alguma forma de violência. Infelizmente, é um tio, é um padrasto, às vezes o próprio pai. É muito triste essa situação. Quais são os prejuízos uma criança ou adolescente que passa aí por uma situação de violência sexual nessa idade, ele pode enfrentar ao longo da vida? As consequências podem ser muito permanentes, né? Ou podem perdurar por um tempo muito longo nessa criança e adolescente. Então, é por isso que a gente sempre enfatiza, e também o relatório vai enfatizar a importância de garantir que essa criança e adolescente que passa por uma situação de violência possa ser atendida e possa ter o atendimento direcionado para superar aquela condição de violência. Digo porque, por exemplo, né? Hoje no Brasil existe uma legislação, a Lei 13431 de 2017, que vai estabelecer o depoimento especial. O que é o depoimento especial? É uma antecipação de prova ou um depoimento também feito com profissionais habilitados para isso, para que essa criança ou adolescente que passou pela violência possa dar o depoimento dela no momento próximo da ocorrência do crime, né? Então, isso significa que num processo judicial que pode levar muitos anos, essa criança ou adolescente pode prestar seu depoimento desde já e não precisar daqui a 5, 6 anos, quando acontecer efetivamente uma audiência de instrução e julgamento, voltar a depor e aí reviver essa violência, né? E além disso, com isso também garante que ela preste esse depoimento perante profissionais especializados e não tenha que ficar na mesma sala de audiências que quem cometeu essa violência, né? Então eu diria que para evitar essas consequências de longo prazo ou minimizá-las, né? Porque a gente também não pode
O melhor que se pode fazer é para mitigar, porque o impacto evidentemente já aconteceu, né? Eu diria que todos os esforços para não revitimização dela, para garantir um atendimento humanizado, para garantir que ela não precise daqui a 5 ou 10 anos reviver essa violência, são cruciais para que ela possa ter transformado novamente sua vida. E como é que as famílias, ao mesmo tempo, as pessoas que não são da família da vítima, elas podem identificar sinais aí numa criança ou adolescente que está sofrendo a violência sexual? Um dos grandes espaços em que a identificação da violência contra as crianças e adolescentes e da violência sexual, né, pode ser feita nas escolas. E é por isso que a gente fala da importância dessa intersecção dos atores de proteção e aqueles aqueles atores do ambiente escolar, né? É lá que as crianças e adolescentes circulam, é lá que as informações de prevenção podem ser passadas, é lá que essa criança pode também ter uma confiança numa outra pessoa para contar aquela situação que ela aconteceu, né? Então, também nas conclusões do relatório fala-se da importância de trabalhar tanto com as famílias, evidentemente, para identificar e para estar atenta a sinais de violência, mas também com as escolas, né? Para que as escolas sejam também esse ambiente, esse espaço de proteção, para que nas escolas tenha-se informações de prevenção, para que nas escolas aqueles profissionais, professores, algum ator da comunidade escolar como um todo, que por algum motivo ouviu uma situação dessas ou recebeu uma revelação espontânea de uma violência, possa dar os encaminhamentos e possa tratar a criança com todo respeito e a seriedade que deve ser dada ao caso. Que a escola também estando preparada para lidar com esse tipo de situação, muitas vezes a criança ele não se abre em casa com a própria família, mas ele já chega para uma professora ou para um coleguinha da sala e acaba contando ali o que está se passando com ele, não é verdade? Por isso a importância de tudo se começar pela escola também, né? De onde as crianças estão, a maior parte do tempo também. Quais são aí os canais de denúncia de casos de violência sexual em Roraima? Direcionar também para a Defensoria Especializada da Mulher, na Casa da Mulher Brasileira? Isso, são vários canais de denúncia que podem ser utilizados, né? E para aquelas crianças ou adolescentes ou famílias que tenham alguma informação, diferentes canais podem e devem ser utilizados, né? Mas aí falando mais dos canais presenciais, né? Eu destacaria, claro, a Casa da Mulher Brasileira, que tem um trabalho já muito longo e unidades especializadas também para isso, mas também destacando o papel do NPCA, né? do Núcleo de Proteção da Criança e Adolescente da Polícia Civil, claro, de qualquer delegacia também, seja aqui da capital, seja do interior, dos conselheiros tutelares, que é claro que não são o órgão policial ou de segurança pública, mas que sempre também estão muito atentos e prestam orientação também para as famílias que precisam, por algum motivo, né, encontrar algum canal de denúncia ou garantir que isso seja realizado. E o que pode ser feito aí em termos de políticas públicas para minimizar esses índices alarmantes? É crucial que todos os governantes possam entender a importância da proteção da criança, da criação de um ambiente favorável para a proteção das crianças e da eliminação de todas as formas de violência, incluindo aqui a violência letal e sexual, e que a proteção da criança seja vista como um investimento, né? Parte do orçamento também dos estados, dos municípios, para garantir que todas as ações ocorram. Dentro do relatório, fala-se da importância de treinar e capacitar todos os atores, né, do sistema de garantia de direitos, e aqui a gente não fala só da assistência social, dos conselheiros tutelares ou das polícias, mas fala também das escolas, dos profissionais de saúde, enfim, né, toda a comunidade que de alguma forma tenha contato com alguma forma de atendimento com essas crianças e adolescentes, né? Então, a capacitação permanente, investir nessa capacitação, garantir estrutura e capacidade para que eles possam realizar os atendimentos, realizar os encaminhamentos, garantir que a própria Lei 3431 de 2017, como eu havia comentado antes, está sendo implementada, que todos conhecem fluxos muito bem evidentes de encaminhamento de um caso de violência contra a criança e adolescente, e, de uma forma geral, também investir em ações de prevenção, que a prevenção seja parte do dia a dia de todos os profissionais que trabalham, né, nas áreas da assistência social, evidentemente, mas também da segurança pública, da educação, da saúde, enfim, né, que todas as pastas
tenham também na sua rotina de trabalho mensagens, informações de prevenção para trabalhar com as famílias e diretamente com as crianças e adolescentes. Luiz, para você que trabalha nessa área de proteção, é o nosso representante da Unicef, não é verdade, aqui em Roraima, o que você diria assim, para a sociedade em termos de quando sentir a necessidade de estar fazendo essa denúncia, que conselho você dá, que recado você dá para a população em geral? Que eu acho que, assim, no meu ponto de vista, como ser humano, a gente deveria, sim, ver, identificar a situação ali quando estiver ocorrendo, ou pelas redondezas, ou pela vizinhança, ou por uma pessoa conhecida, conhecido de alguém. Aquela criança está passando por isso, está com um comportamento diferenciado, algo está acontecendo que ela deve, quanto cidadão, denunciar. Porque tem muita gente que diz, eu não vou me meter. Simplesmente fica ali na dela, não vou me meter nessa situação, isso é um caso grave, isso é um caso sério, e fica ali naquela omissão. Não ajuda. Você, que conselho, que falas você diz a essas pessoas para não fecharem a boca, denunciarem, sim? Eu diria que é a ação de cada um e cada uma que pode transformar a realidade e a vida de uma criança e adolescente que passa por uma situação de violência. É esse primeiro momento de, claro, evidentemente, acolher essa criança e adolescente, deixá-la se sentir segura, confiante de que pode viver em um ambiente seguro para ela, e também encarar sempre com seriedade qualquer uma das situações que acontecem. Mas muito mais do que isso é exatamente isso, é ver essa possibilidade de transformar, né? Transformar mesmo a realidade dessa criança que passa por uma situação de violência, que pode estar passando por uma situação de violência, né? Para que ela tenha um futuro melhor e um futuro livre de qualquer forma de violência. Então, é a ação realmente de cada uma que pode fazer a diferença, tanto daqueles que são profissionais, que estão trabalhando de alguma forma em alguma das áreas, mas evidentemente de toda a sociedade também, a quem corresponde esse dever para com as crianças e adolescentes que, por vezes, no seu círculo de confiança, no seu círculo que deveria protegê-las, é onde encontram a violência, né? E deveríamos todas estarmos muito atentos. São números realmente inaceitáveis, né? Quando a gente pensa que 165 mil crianças e adolescentes nesses últimos 3 anos foram vítimas de violência sexual no Brasil. Então, são números realmente muito altos e que precisam também ser respondidos com a seriedade, com a atenção de cada um e cada uma que identifica uma situação como essa. E a gente, quanto cidadão, não se calar, né? Para não negligenciar, porque senão, como pessoa, a gente estaria sendo negligente. Deixar ver uma situação dessa tão grave, tão séria e fechar os olhos, né? A gente deve sim denunciar. Você já havia falado, mas aqui, as escolas também podem desempenhar um papel mais ativo na proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual. Exatamente. Desenvolvendo fluxos, treinando toda a comunidade escolar, desenvolvendo atividades de prevenção como parte da sua rotina, né? Da sua rotina de trabalho, as escolas podem ser esse grande ambiente protetivo, um ambiente em que as crianças circulam, né? Invariavelmente circulam, estão nas escolas e onde eles também têm pessoas de confiança, né? Onde tem os professores, enfim, outros profissionais que são também de confiança das crianças e adolescentes. Então, as escolas são esse espaço crítico para a identificação da violência contra as crianças e adolescentes e para a transformação também dessa realidade. Que tipo de prevenção, de programas de prevenção poderiam ser implementados aí para reduzir os casos de violência sexual contra a criança em Roraima? Existe aí alguma iniciativa em andamento? São muitas iniciativas que acontecem, né? O Unicef mesmo, por exemplo, tem desenvolvido no Brasil como um todo uma iniciativa que se chama Educação que Protege, que também trabalha nesse fortalecimento da comunidade escolar e para garantir que a escola seja esse ambiente de prevenção. Mas, de uma forma geral, é essencial que na escola as crianças e adolescentes possam receber informações confiáveis, possam saber quais são seus direitos, inclusive seus direitos de ser protegida contra essas formas de violência e de saber que se acontecer alguma dessas formas de violência, ela tem para quem relatar, ela pode procurar
uma pessoa da escola, ela pode procurar um conselheiro tutelar, ela pode procurar, enfim, qualquer um profissional que faça parte desse fluxo e que possa também auxiliá-la a superar essa condição de violência. Então, garantir que se ela passa por uma situação de violência, ela possa ter confiança de que ela vai sair dessa situação. Eis a grande importância também da prevenção, começar também pelas escolas, né? E o que a Unicef considera que são desafios na implementação aí de mudanças efetivas em Roraima, mas também a nível nacional? Nós estamos numa fase de avanços, né, na implementação da Lei 13431 de 2017. Uma das iniciativas do Unicef também, em vários estados da federação, incluindo aqui no estado de Roraima, com os municípios, desenvolver ações para a implementação dessa lei. Então, muitos municípios, por meio do selo Unicef, que é essa grande plataforma também de trabalho no desenvolvimento de políticas públicas, muitos dos municípios criaram seus comitês gestores da Lei 13431. Isso significa que eles começam a desenvolver esse trabalho para juntar diferentes secretarias, diferentes áreas, tanto da assistência social, da segurança pública, da educação, da saúde, para sentar na mesma mesa e discutir os desafios comuns que acontecem. Claro, é nessa direção que eu imagino que possamos avançar para transformar essa realidade via políticas públicas, desenvolvendo, evidentemente, a partir desses comitês, fluxos e protocolos para o atendimento não revitimizante das crianças e adolescentes. Luiz, fala pra gente, os dados também eles englobam a violência sexual contra as crianças em comunidades indígenas ou áreas rurais? E como é que é feito aí o monitoramento desses casos? Os dados incluem todos os registros de ocorrência, então todos aqueles casos que foram registrados, seja no meio urbano, seja em comunidades rurais, enfim, independentemente do território que aconteçam, desde que tenham sido reportados e notificados, eles sim fazem parte desses dados. Mas, evidentemente, destaco também que em todo o Brasil, e aí não apenas em um estado, mas em qualquer estado da federação, em qualquer região, seja numa região rural, seja na região urbana, estima-se que deva existir uma subnotificação muito grande também desses casos de violência. Existe alguma parceria com organizações locais que tenham aí se mostrado eficaz no combate à violência contra as crianças em Roraima? Nós temos trabalhado de forma muito intensa com os municípios, com o Estado, enfim, com os atores governamentais, com os atores do Poder Judiciário, com os conselhos de direito também, nessa direção de desenvolver capacitações, por exemplo, na Lei 13431 de 2017, trazendo a importância do atendimento não revitimizante, trazendo a importância da criação dos fluxos, a importância do envolvimento de cada um e cada uma na eliminação da violência contra a criança e adolescente. Então, existem parcerias com todo o sistema de garantia de direitos, né? Incluindo ali tanto os atores estatais, os atores não estatais, os conselhos de direito, os conselheiros tutelares, né? Que são parte-chave também do atendimento para as crianças e adolescentes. Então, temos desenvolvido o trabalho sim nessa direção. O dado atual aí no cenário, quais são as expectativas para o futuro da proteção infantil em Roraima nos próximos anos? As expectativas é que, sabendo dos desafios, sabendo dos números elevados de violência sexual contra crianças e adolescentes, possamos desenvolver com todos os atores que compõem esse sistema de garantia de direitos, possamos desenvolver iniciativas para eliminar essa forma de violência, iniciativas que finalmente possam assegurar que a prevenção aconteça em todas as áreas de trabalho, assegurar que todos os profissionais que passam de alguma forma ou que fazem o atendimento das crianças e adolescentes possam estar preparados para reagir a uma situação de violência e para dar uma resposta e encaminhamentos para essa criança e adolescente dentro de todos os fluxos estabelecidos. Então, a expectativa é essa. A expectativa é que, sabendo da realidade, sabendo dos desafios, tenhamos aí uma participação, tenhamos essa mobilização e, evidentemente, esse resultado dessa indignação, que eu sei que todos e todas têm, né, quando vêm esses dados, possamos desenvolver mais iniciativas e sempre
dialogarmos para encontrar soluções para a eliminação dessa forma de violência. Luiz, algo mais a nos acrescentar para a gente estar finalizando aqui o nosso bate-papo? Algo mais que você queira falar, que eu não te perguntei? Algum recado para os nossos ouvintes? Bom, de forma final, agradecendo também pelo espaço, pela atenção, nessa direção exatamente do que a gente estava falando de todo mundo se implicar e entender a importância desse tema, destacaria também exatamente a urgência de que os governantes possam fazer mais investimentos na resposta à violência contra as crianças e adolescentes e na prevenção de qualquer forma de violência. Então, destacamos como resultado também desse estudo a importância de que os governantes implementem políticas eficientes, aloquem recursos e que façam parte também dessa responsabilização coletiva para que a gente possa transformar essa realidade, para que logo adiante a gente possa não estar falando desses números altos, mas a gente possa estar falando de como, trabalhando conjuntamente, todos conseguiram mudar esse cenário e criar um ambiente seguro para as crianças e adolescentes. Com certeza. Bom, nós conversamos aqui com o Luiz Bittencourt, ele é oficial de proteção do Unicef em Roraima. Nós tivemos aí esse bate-papo sobre os índices elevados de violência sexual e letal contra criança e jovens em Roraima. Infelizmente, um número alarmante aí, mas que todos os órgãos aí se mobilizando para que tenha aí uma saída e que nós não voltemos a falar nesses índices aí elevados, porque de certa forma é muito triste, né, falarmos sobre isso, mas enfim, é um alerta e que você aí cuide bem do seu filho, cuide bem da sua filha, fique atento aí a cada passo dele, não tire o olho e que as escolas estejam cada vez mais preparadas para lidar com essa situação, porque, enfim, é triste demais. Luiz, obrigada por ter aceito o nosso convite ao Entrevistas DPE. Estaremos sempre de portas abertas aqui a todas as informações. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, eu sou Adriana Paulino. Para mais uma edição do Entrevistas DPE, nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.